Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Emília, faço parte da Igreja Nazareno de Marília, também faço parte do Ministério de Mulheres e hoje, sob a visão da nossa pastora Luciane Góes, nós estamos lendo este livro aqui, 31 Segredos de uma Mulher Inesquecível, e eu queria tratar com vocês hoje, mais especificamente, o capítulo 28, cujo tema é A Mulher Inesquecível entende o momento oportuno, os compromissos e o foco de seu marido. Eu gostaria primeiro de ler com vocês algumas partes e depois ir comentando. Então vamos lá. Quando Noemi, a sogra sábia, instruiu Ruth a aproximar-se de Boaz, ela disse: Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhes os pés. E te deitarás, e ali te fará saber o que deves fazer. Bom, a primeira coisa que nós temos que pontuar é que Boaz tinha acabado de voltar de um dia longo e cansativo de trabalho. Quando as pessoas estão cansadas, de cabeça quente, não é o melhor momento para conversarmos sobre decisões. E aquele momento em que Boaz estava, Noemi era sábia e ela teve o discernimento de saber que aquele momento que Boaz estava cansado não era o momento para falar de algo tão importante quanto um casamento. Porque os olhos cansados raramente enxergam um bom futuro. Quando nós estamos com a cabeça cheia ou quando estamos cansados, nós raramente tomamos decisões importantes da maneira como elas têm que ser feitas, com a devida atenção, com aquela qualidade, com aquele compromisso que nós deveríamos ter para tomar certas decisões. Vamos continuar lendo aqui. Depois do trabalho, ele relaxava comendo e aproveitando sua refeição. Ele estava desacelerando e preparando-se mental e emocionalmente para o dia seguinte. Noemi entendeu isso. Pouquíssimas jovens entenderiam isso. Ruth aceitou o conselho. Ela o colocou em prática imediatamente. Funcionou. Boaz acordou no meio da noite, percebeu que Ruth estava ali e começaram a conversar. Ela não tirou dele o foco de seu trabalho. Ela respeitou o momento oportuno, seus compromissos e aquilo que importava para ele. Boaz respondeu perfeitamente. Aqui nós podemos fazer uma observação de que Ruth respeitou o tempo que Boaz precisava, aquele tempo para ele relaxar e esfriar a cabeça, para que ela pudesse entrar com o assunto, para que ele pudesse pensar e ouvir aquilo com mais tranquilidade, respeitando também o que ele estava sentindo quando ele voltou do trabalho. Vamos voltar aqui. Muitas mulheres realmente nunca entendem a importância do momento oportuno de conversar com os homens. Um homem pode chegar exausto e cansado de um longo dia no escritório. Mentalmente, ele tomou centenas de decisões nas últimas 12 horas. Emocionalmente, ele está tentando juntar energia para a semana que se segue. Ele é responsável pelas contas, por manter a casa, pela disciplina dos filhos. Tem de lidar com questões da lei e pessoas do trabalho que são improdutivas. Aqui ele está fazendo, na verdade, um resumo sobre o porquê que temos que esperar o momento oportuno. E o que essa pessoa que chega do trabalho cansada, que você precisa esperar o momento certo para falar com ela, o que ela passa, porque a gente precisa entender também o que o outro passou durante o dia e respeitar aquele tempo que ele precisa. Ele encosta a sua poltrona reclinável com o controle remoto na mão direita, liga a televisão. É relaxante para ele assistir ao início de um jogo de futebol.
O que acontece depois disso é comum em todo mundo. Sua esposa de repente cruza a porta, ela o vê sentado lá sem fazer nada, aproxima-se com várias questões para lançar sobre ele, vai até a televisão e a desliga. Olha para ele e fala: temos que te conversar. Estas são as palavras que todo homem odeia ouvir. Boaz não tinha que se preocupar com isso. Ruth havia sido sabiamente aconselhada, havia se sentado aos pés de sua mentora. Ruth entendeu o momento oportuno, ela sabia o poder que havia em respeitar, o foco do homem que desejava. Certamente alguém poderia argumentar que os homens não entendem o momento oportuno de aproximar-se de sua esposa também. O ponto é que Ruth tinha uma qualidade que todo ser humano precisa ter: entender a importância do momento oportuno, dos compromissos de trabalho e do foco das pessoas ao seu redor. Isso não vale apenas para um marido ou para uma esposa, isso vale para os filhos, isso vale para um amigo, isso vale para quem está no seu trabalho, porque as pessoas têm rotinas diferentes, as pessoas passam por situações completamente diferentes. Então, o seu dia, que muitas vezes está sendo um bom dia, pode não ser um bom dia para outras pessoas. E nós conseguimos perceber isso pela feição, pelo jeito que aquela pessoa está se comportando. E nós precisamos manter um foco. Não é algo sábio você chegar para o seu marido ou para o seu amigo, percebendo que ele teve um dia cheio, ou que ele não está bem emocionalmente, está desgastado, e começar a lançar muitas coisas, questionamentos sobre ele. Porque essa pessoa, ela não vai conseguir raciocinar direito. Ela não vai conseguir tomar uma decisão sábia naquele momento. E o que acontece muitas vezes quando uma pessoa está passando muito estresse? Ela explode, fala o que não devia, machuca o outro. E ela muitas vezes não queria que isso acontecesse. Mas acaba acontecendo porque não se foi respeitado o momento. Não se foi respeitado os compromissos, não se foi respeitado as coisas que são importantes para ele, e não se foi respeitado o momento oportuno. O momento que ele está passando, o momento certo não foi respeitado. Esse é o foco deste capítulo. Vamos continuar lendo aqui. Um dia eu estava concentrado, escrevendo uma carta que exigia todo o meu entendimento. Mentalmente, excluí tudo e todos. Meu coração estava esforçando-se para colocar uma verdade específica em palavras no papel. Passar um pensamento invisível para os outros pela escrita pode ser exaustivo e emocionante ao mesmo tempo. De repente, a porta abriu. Alguém entrou e gritou: "O que você quer comer?" A mágica do momento se partiu em pedaços. O clima estava chacoalhando como um terremoto chacoalharia a Califórnia. Não posso contar quantas vezes a quebra de foco roubou centenas de ideias que estavam surgindo dentro de mim, simplesmente por alguém ter sido desatento. Então, você que tem um trabalho, ou até mesmo você que vai à sua faculdade, você tem que estar atento ao próximo, ao outro. Você tem que olhar para o seu próximo, olhar para o seu amigo, para a sua esposa, olhar para as pessoas que estão ao seu redor e distinguir o momento que aquela pessoa está passando. Se você tem uma questão a tratar com aquela pessoa, a primeira coisa que você tem que pensar é o melhor momento para eu tratar isso com ela? Será que ela não está nervosa? Será que não aconteceu alguma coisa com ela antes? A primeira coisa a ser observada é o momento que você deve conversar com uma pessoa sobre determinados assuntos. O momento que uma pessoa está passando. É sentir o ambiente, como é que as pessoas dentro desse ambiente estão. Será que seria sábio
eu falar de certas questões com essas pessoas neste exato momento? Ou será melhor eu esperar um pouco? Muitas vezes a pessoa está irritada. Não é melhor esperar a raiva passar? Esperar aquele tempo passar? Para depois você abordar aquela pessoa, conversar com ela? Eu queria partir para alguns exemplos aqui. Você já viu isso acontecer quando certa mãe, de repente, vê seu bebê cair no chão enquanto está dirigindo? Ela vira para trás para pegá-lo, bate o carro, desvia o foco. Você já esteve assistindo a um debate político na TV e ouvindo atentamente e alguém começou a discutir coisas com você sem qualquer respeito à sua intensa concentração? Você já esteve lendo um livro concentradamente e alguém quebrou sua concentração com as questões mais mundanas e ridículas ou frases sobre coisas que não interessam a você? Claro que já. Quando você se aproximar de pessoas que estão numa conversa profunda, observe esses dois princípios. Permita que elas tenham o privilégio de terminar o que começaram e aprenda a entrar nas conversas na hora certa e com as palavras certas. E nós podemos fechar este capítulo com a seguinte frase: a mulher inesquecível entende a importância do momento oportuno. Bom, este é o capítulo 28. Eu espero que vocês tenham compreendido o que nós tratamos neste capítulo, da importância do momento oportuno e do respeito ao momento e aos compromissos e o foco não somente do seu marido, mas das pessoas que estão ao seu redor.